Olá, vamos iniciar agora a aula 2 do capítulo 3 do curso intermediário de Excel. É isso aí, já estamos chegando ao meio do curso, estamos no meio do curso, na verdade, e espero que o conteúdo esteja ficando claro para vocês. Lembrando, use o fórum, pergunte caso pinte alguma dúvida, não fique com dúvidas. E o Excel, como já dito anteriormente, o Excel é prática, então pratique o máximo de tempo que você puder, tá bom? Então vamos lá. Se você não leu a apostila, leia antes para que o conteúdo fique mais claro para vocês. Nós iremos utilizar várias funções aqui que começam com a palavra BD, com as letras BD. Tá? Então a BD Max, BD Min, não tem muito segredo não, tá, pessoal? É mais a sintaxe mesmo. Por exemplo, aqui eu quero saber o maior salário do setor de TI. Tá? Você se lembra daquela função máximo que nós vimos lá no curso básico? Máximo, tá? Você não tinha muito o que especificar, você tinha que o máximo, né, de um determinado range, né? Mas agora quando a gente lida com o BD Max, por exemplo, ó, BD Max, ele já te pede várias opções, vários parâmetrozinhos, né? Banco de dados, campos, critérios. Tá? Então ela é uma função mais inteligente, né? A BD Max. Antes disso, já está nomeada, mas eu quero ensinar para vocês aqui, ó, como nomear uma tabela. Né? Tá vendo esse range? Beleza. Ao invés de a gente botar, vamos supor, de A1 até E11, a gente nomeia para ficar mais fácil. Então a gente vem aqui, ó, base de dados. Então todas as vezes que a gente informar dentro de uma função base de dados, está se referindo a esse conjunto de células aqui, beleza? Então vamos lá. BD Max da base de dados, cujo campo eu quero saber o salário, né? O maior salário. Então vamos lá, maior salário. E quais os critérios? Os critérios estão aqui, tá? H1 e H2. Então a gente bota aqui H1, H2. Então o maior salário do setor de TI é 4.580. Beleza? E o menor, BD Min, tá? BD Min, base de dados, salário, né, que é A1, e os critérios é o que está aqui, né? H5 e H6. H5 até o H6. 2.540. E o somatório dos salários? Mas eu quero do RH, né? A gente já viu aquela função soma, mas não tinha como especificar os detalhes que a gente vai especificar agora aqui, ó. BD Max na base de dados, cujo campo é o salário, então é A1, e os critérios são H9 até o H10. Beleza? Então assim eu consigo saber o somatório dos salários do setor de RH. Olha essa daqui. Eu quero saber o produto dos benefícios dos funcionários do setor de TI cuja idade seja maior do que 20. Né? Interessante isso aí, produto dos benefícios. Produto é multiplicação. Então eu vou utilizar a função BD multipl na base de dados, cujo campo é benefício, então é D1. E os critérios são esses daqui. Ó. Você seleciona tudo. Ó. O setor é de TI e a idade é maior do que 20. Tá? 100 mil. Lembre-se que esse sinal o maior ali, maior do que 20, realmente ele está tratando aquele ali como uma operação mesmo, maior do que 20. Tá? E o produto dos benefícios do setor de RH, cuja idade é menor ou igual a 20. Mesma lógica, pessoal, mesma lógica. Ó. Multipl na base de dados, campo é o benefício e os critérios são esses daqui. Olha quantas informações a gente descobre utilizando funções de maneira simples. Imagine que isso aqui tenha mais de, sei lá, 300 funcionários. Tá? Então você descobre de maneira muito rápida. Olha essas aqui. Setor, nome e o Pedro. Pedro de qual setor? A gente vai utilizar a função BD extrair. A gente vai extrair essa informação da base de dados, cujo campo é o quê? Qual o campo que eu quero descobrir? É o setor. Né? Então eu vou lá, setor, é o B1. Tá?
E qual é o critério? O critério é que o nome seja igual a Pedro, né? Olha lá, TI. Mas olha que interessante. E se Pedro não existisse? Se Pedro não existisse, vem aqui, ó, tira o Pedro. O que vai ser apresentado lá? Um erro. Então, para tratar esse erro, eu vou utilizar a função se erro, tá? Ó, se erro, aí sigo a mesma lógica que eu estava utilizando. BD extrair da base de dados, cujo campo é B1, e o critério é esse daqui. Mas olha que interessante agora. Registro a mensagem caso haja um erro, para não aparecer aquele erro lá, vai aparecer uma mensagem: registro não encontrado. Ó, registro não encontrado, tá? Então permite que você manipule as mensagens de erro, tá? Que poderão aparecer na planilha. Então é muito importante que você saque essas funções, né? Registro não encontrado, beleza? Você tratou esse erro através da função se erro. Agora eu quero saber a média dos salários do setor de RH, tá? BD média, base de dados, qual é o campo? Salário é 1, né? E o critério é justamente esse aqui, ó, H5, N5 e N6. A média dos salários é R$ 2.644,67. E o somatório dos salários do setor de TI? Soma. BD, soma, na base de dados, é salário, né? Então é E1, e os critérios é N1 até N2. Então a média dos salários é R$ 7.422. Nesses daqui, eu posso utilizar a função, que eu quero saber a quantidade de funcionários do setor de TI, de vendas e de marketing. Eu posso utilizar a função BD contar da base de dados, cujo campo, ó, aqui é uma coisa interessante, eu não preciso especificar campo para saber a quantidade de funcionários de um determinado setor. Eu não quero saber nem salário, eu não quero saber o nome, eu não quero saber o setor, a princípio aqui não, mas assim, um campo específico que eu queira, eu quero saber a quantidade de funcionários, tá? O setor é depois nos critérios. Então eu posso deixar isso aqui em branco. Já parto por critério, setor de TI. Olha lá. Eu tenho 2 funcionários do setor de TI, que é o Ricardo e o Francisco. Tá? Vamos aplicar a mesma lógica. BD contar na base de dados, cujo campo não possui aqui, o critério seja setor de vendas. Eu quero somente contar. Né? Então eu tenho quantos de vendas? Eu tenho 3 funcionários de vendas: Joana, Salomão e Mariana. E marketing? BD contar na base de dados, cujo critério é o setor de marketing. Então eu tenho 1 funcionário do setor de marketing. Então perceba quantas funções nós já vimos, né? Tudo praticamente tranquilo, não tem muito segredo. Mas assim, são funções que poderão te auxiliar e muito, muito mesmo, pessoal. Principalmente pelos critérios que ela te permite utilizar as funções, né? As possibilidades, né? Os vários parâmetros, né? Banco de dados, campo, critérios. É muito importante você saber trabalhar eficazmente com estas funções, tá? Sempre tratando, nesse caso aqui, bota lá a função se erro, tá? Estude bastante essas funções, de modo que você consiga trabalhar melhor com as planilhas. Tudo bem? Então, nos vemos no capítulo 4. Até lá!